Aula presencial. Hã? Teve um esse mês. Só uma aula só. Pois é. Teve uma aqui em Manaus, mas eu não compareci não, porque eu fiquei sabendo depois. Tá, então depois você tenta justificar, viu? Não, já justifiquei já falei já. Tá, beleza. Então, pessoal, eu vou trabalhar com vocês isso aqui. Outra coisa, eu tirei 2 atividades, tá bom? Vocês vão me entregar só 3, beleza? Ao invés de 5, vai ser só 3. Tá certo? Ô, professor, Pois não. essa aí é aquela lá que vê a capacidade de cada aparelho? Não, não. Essa que eu cancelei foi a de um outro circuito, um circuito bem maior mesmo, de 3 malhas. Ou E não, outro. fala essa que você vai fazer agora. Não, essa aqui eu vou fazer alguns exercícios e eu vou fazer essa daqui, ó. Que é a segunda, se eu não me engano, é a segunda atividade de vocês. Beleza? Essa Beleza? aí o senhor tirou? Essa aí eu fiz ela já. Não, tranquilo. Mas tem alguém que não fez ainda? Eu não fiz. Eu também não fiz. Então, E em relação à entrega, professor, como é que faz? vocês têm até o último dia para me entregar, dá o C, viu? Todas as atividades. Sei. Ok? Mas como é que eu faço para enviar? Porque pela plataforma eu não estou conseguindo, não. Você pode pedir para alguém da unidade, né? Ou então você pode mandar foto para mim, ou então baixar o documento que você vai preencher, né? Escrever, tirar foto e me mandar. Você pode mandar lá, porque eu vi lá que hoje está tudo funcionando certinho, porque teve um aluno que pediu para ver se estava funcionando. Estava funcionando normal. Eu vi Aí, hoje. manda no WhatsApp do senhor, como é que é? Não, manda na plataforma. Mas aí, se eu não estou conseguindo mandar para o arquivo, eu vou mandar por foto. Aí Mas lá aceita por foto. Ou PDF, ou foto, ou doc, qualquer assim eu aceito. Qualquer tipo de arquivo dessa forma. Lá na plataforma mesmo, então tem que aprender mexendo aqui lá. Aqui, ó. É só vocês virem aqui. Peraí, deixa eu cancelar aqui. Tá ok. não faça. O pessoal do monitor, ele não mostra não como é que faz, não. Primeira aula que a gente teve de português aí, tem lá um vídeo lá ela explicando. Sim. Tem um vídeo, eu acho que tá lá até na biblioteca. Aqui, ó. Vocês vão vir aqui, ó. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Situações de aprendizagem. Aí você vem aqui, ó. Nesse azul aqui, ó. Envio de atividade. Aí você vai vir aqui, ó. Nessa aba aqui de vocês que vocês vão enviar. Vocês vão clicar aqui. E aí lá dentro você pode diminuir a tela. Você pode pegar o arquivo, arrastar lá para dentro e soltar, que ele vai carregar. Ou então você vem aqui, tem um clips, você clica nele, buscar arquivo. Vai lá, busca o arquivo na área de trabalho e aí você pode me enviar, que eu recebo, ok? É sempre nessa aba. A primeira, a quarta e a quinta. Todas elas estão aqui, ó. 3 atividades para vocês me entregarem, beleza? Beleza. O senhor tem como só mostrar lá de novo os exercícios, fazendo favor? Aqui, ó. Você vem aqui, ó. Atividade 1. Você vem embaixo. Aí a atividade 1 é essa aqui, ó. Eu acho que eu tenho até um vídeo que eu disponibilizei como fazer, certo? Ou não? Eu vi lá o vídeo, o senhor dando um exemplo como fazer os exercícios. Isso, tem esse aqui, tem esses exercícios aqui. Pois é, mas a atividade que é para ser feita é essa folha resposta atividade Isso, SAEP 1 e isso, a outra. isso. Essa aqui, 4 SAP 1 e 5 SAP 1. Certo? Sempre essas folhas aqui em doc, ó. Essa aqui já é a segunda atividade. Que é essa que eu acho que o Leomar falou que já entregou para mim. É, eu fiz ela, só falta entregar. Aí tem essa última aqui. Você vem, que é essa aqui, que eu vou fazendo junto com vocês também. Ok. Ok? No decorrer das aulas eu vou fazendo ela. Beleza, pessoal? Podemos começar? Podemos. Então, beleza. Pode começar. Beleza. Aí, pessoal, quem não for perguntar, eu peço desligar o microfone, tá? Para não dar eco aqui para mim. Beleza, então vamos começar.
Seguinte, vocês sabem muito bem que cargas elétricas em movimento, cargas elétricas em movimento geram campo elétrico. E aí o que que acontece? Vocês podem me perguntar assim, mas professor, o que que é campo elétrico? Se vocês quiserem anotar aí, eu dito, tá? Na hora que vocês estiverem prontos, eu vou ditar. Tá? Cargas elétricas. Tá, eu vou ditar então. Campo elétrico. Escrevam aí. Campo elétrico, 2 pontos. Campo elétrico, 2 pontos. Trata-se de um fenômeno Sim. que tem a finalidade de explicar a interação entre cargas elétricas. Ponto final. Entre cargas elétricas. Ponto final. Campo elétrico é o elemento responsável por gerar movimento, vírgula, atração e repulsão entre cargas, e movimento interno de máquinas elétricas. Ponto final. Beleza, pessoal. Então é o seguinte, você percebe que o campo elétrico, ele é um elemento essencial para o quê? O surgimento de cargas elétricas e também fenômenos relacionados com a elétrica. Quando vocês estiverem na indústria, vocês vão trabalhar com motores elétricos. Motores elétricos. Beleza? Então, o que que acontece? Dentro do motor elétrico, vocês vão ouvir falar sobre uma peça chamada rotor,
rotor. E o que acontece? Ele é circular. Vou até fazer aqui um esquema para ver se vocês entendem bem. Ele é mais ou menos dessa forma. Isso eu estou fazendo de uma forma longitudinal. Ele é formato cilíndrico. Deixa eu ver aqui se eu acho que ele é mais ou menos dessa forma aqui. Ótimo. Aqui, ó. Ele é cilíndrico. Então, o que acontece? Ele é cilíndrico. Isso aqui você está pegando na parte de frente. O que acontece, pessoal? Quando você energiza o rotor, que aqui dentro vai estar o eixo do motor, onde vai ter o movimento, o que acontece? Você vem e carrega esse rotor, vai surgir cargas elétricas em torno dele. E quando isso acontece, você pode afirmar com certeza, de maneira peremptória, que está surgindo um campo elétrico aqui. Porque cargas elétricas gera campo elétrico, certo? Isso vocês vão ver na prática. É por isso que, dependendo daquilo que você for mexer, se principalmente na área de manutenção, você pode averiguar isso aqui através do quê? Através dos testes de corrente. Você pega um motor pequeno, você injeta uma corrente nele e você vai ver se esse motor está funcionando ou não. Através do quê? Do movimento do rotor através do campo elétrico. Mas, sobre a questão de circuitos elétricos, nós temos circuitos de duas magnitudes, ou então de duas classificações distintas, que são circuitos de corrente contínua, que nos exercícios são representados através desta fonte, e os de corrente alternada, que eles são representados por uma fonte desta forma, com um tiozinho. Muito bem. Eu falei para vocês sobre a lei de Ohm e falei sobre as duas leis de Kirchhoff, certo? Então, ou não? Ou eu não falei sobre as duas leis de Kirchhoff? Falou na aula. Ou eu ia falar? Já tinha falado, né? Falou só da lei de Ohm. Aí a aula passada virou aquela tiração de dúvida lá, não falou de nada. Então, beleza. Então, vou falar sobre as leis de Kirchhoff aqui. Beleza. A lei de Ohm, vocês sabem que é o quê? Lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela é o quê? Uma simplificação do que um circuito deve conter. Eu tenho a tensão, isso vai me fornecer o quê? Uma resistência nesse circuito e, consequentemente, vai ter uma corrente passando, certo? Então, V é igual a RI. Derivando da lei de Ohm, o que eu tenho? Eu tenho a lei das malhas e depois vou ter a lei dos nós, que é a lei de Kirchhoff. Como que funciona? Eu vou explicar aqui para vocês as duas leis de Kirchhoff. Lei das malhas. Lei das malhas. E eu tenho aqui a lei dos nós. Na hora que vocês estiverem prontos, eu vou ditar as leis das malhas e a lei dos nós. Tá? Lei das malhas, 2 pontos. Na hora que vocês estiverem prontos, podem me falar. Pode. Em um circuito, em um circuito, a soma das tensões de entrada
a soma das tensões de entrada com a soma das tensões de saída, né, vírgula, com a soma das tensões de saída tem que ser igual a zero. Ponto final. A hora que vocês estiverem prontos, vocês me falam. Pronto. Como que é a explicação dessa aqui? As tensões de entrada tem que ser igual às tensões de saída. Vamos supor aqui esse circuito aqui, certo? Eu tenho 30 aqui, tenho 8 aqui, 3 ohms aqui e 6 ohms aqui. Então, o que acontece? Cada resistor aqui, ele vai ter uma tensão e, consequentemente, uma corrente. Por quê? Porque resistência é igual ao quê? Tensão dividido pela corrente. A corrente está multiplicando aqui, passa dividindo. Então, resistência eu calculo dessa forma. Então, em cada resistor, eu vou ter uma tensão pela corrente que está passando aqui, certo? Então, como vocês podem ver aqui a ilustração, nesse resistor de 8, eu tenho V1, que é a tensão dele, nesse de 3, V2, e nesse de 6, V3. Então, em cada resistor, eu tenho uma tensão. Então, se eu tenho aqui uma malha, que eu chamo de 1, e o que é essa malha? É este caminho que eu estou fazendo aqui, ó. Eu venho com 30, passo em 8, chego ao ponto A, desço até 3 e volto em 30. Essa aqui é uma malha. E essa aqui também é outra malha, que eu começo em A, vou em 6, passo em 3 e chego em A. Então, isso aqui é uma malha. Então, isso aqui eu vou chamar de malha 2. Certo? Então, beleza. Então, aqui eu vou ter uma corrente circulando. E aqui também eu vou ter uma outra corrente circulando esse circuito aqui. Beleza? Então, eu posso chamar isso aqui de I1. E isso aqui eu vou chamar de I2, que é a corrente que está passando na segunda malha. Ok? Então, beleza. Agora, a lei dos nós. Quem tiver pronto aí, pode digitar, pode pegar o papel aí que eu vou digitar. Professor, isso aí, no caso, é um resistor... Aonde você fala? Esse desenho aí. Aonde? Nesse aqui? Isso. Você está falando se o 3 e o 6 estão em série ou paralelo? Isso. Pergunta a vocês, estão em série ou paralelo? O 3 e o 6 estão em paralelo. Isso, muito bem. Por quê? Porque a tensão nesse ponto A aqui, ela tem que ser a mesma tensão que nesse ponto B aqui. Beleza? Agora, se tivesse aqui um outro resistor aqui, ó, por exemplo, se não tivesse esse 3 aqui, não tivesse esse fio aqui e tivesse um outro resistor aqui, certo? 8 com esse resistor estaria em série ou paralelo? Se não existisse esse 3 aqui. Ia ficar em série. Isso, porque a corrente que passa do 8 para esse aqui é o quê? É a mesma. Então, sempre lembrando, quando um resistor está em série, lembre-se do quê? Que corrente é I. Então, é a mesma corrente. Então, se está em paralelo, significa o quê? Que eles têm o quê? Estão dividindo a mesma tensão. Certo? Tranquilo? Lembre-se dessa jogada. Série, mesma corrente, por causa do I, que a gente adota como corrente. E paralelo fica como o quê? A mesma tensão. Beleza? Na hora que vocês estiverem prontos aí, eu vou digitar essa aqui da lei dos nós. Pode falar.
Professor, mal só te perguntar um negócio. Pode falar. Que o senhor está fazendo aí já é alguma explicação de alguma atividade lá? Isso, mas na frente é a terceira atividade que vocês vão utilizar essa técnica aqui. Ah, tá. Beleza? Lei dos nós. Quando vocês estiverem prontos, vocês podem me falar, viu? Pronto. Beleza. A lei dos nós. A lei dos nós. Trata das correntes das correntes que entram e que saem no nó. Que entram e que saem do nó. Vírgula. Onde o nó é o ponto de encontro das correntes. Ponto final. Beleza, pessoal? Pode continuar aqui? Beleza. Beleza. O que Pode. acontece? Vamos pegar esse mesmo circuito aqui. Eu tenho aqui nó. Aqui, ó. Nó A. Por quê? Porque eu tenho um encontro aqui de um fio e de outro fio. E nesse encontro, eu tenho o quê? Uma tensão que vai chegar e uma tensão que vai sair e outra que vai sair. Mas só que ele diz que são as correntes. Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que uma corrente está chegando, como no caso aqui, I1, ela vai chegar até esse nó A, e ela vai se dividir em I2 e I3, correto? Então, I2 vai circular aonde tem 3 ohms, e o I3 vai circular aonde tem 6 ohms, beleza? Então, o que acontece? O somatório das correntes que chegam com o somatório das correntes que saem. Exemplo, nesse caso aqui, como estou dizendo, a corrente que chega é I1, e as duas correntes que saem nesse nó são o quê? I3 e I2, ou I2 mais I3, tá ok? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim ou não? Sim. Então, beleza. Então, agora nós vamos para o exercício. Quem quiser copiar aqui, pode ficar à vontade, ou tirar um print, tá? E nós vamos agora fazer exercício. A única forma de a gente assimilar a teoria é fazendo exercício. A hora que vocês estiverem prontos, vocês podem me falar. Pode começar. Beleza. Seguinte, vocês estão vendo esse circuito aqui, o primeiro, onde eu tenho uma fonte de 20 volts, eu tenho 2 e 3, certo? E aí ele estava pedindo para mim calcular V1 e V2, que são as tensões em cada o quê? Resistor. Como vocês estão vendo, aqui eu só tenho uma malha, certo? Eu só tenho uma malha. Por quê? Quando a corrente faz esse percurso, ela não tem uma outra malha para dividir como esse aqui de baixo. Então, aqui eu só tenho uma única malha, que começa do 20, passa no 2, passa no 3 e chega no 20 novamente. Então, o que eu faço? Eu utilizo o quê? Eu posso fazer dessa forma, né? O quê? Eu posso pegar esses dois resistores, correto? E eles estão em série ou paralelo, pessoal? Tá em série. Isso, por quê? Porque a corrente que vai circular por aqui é a mesma, certo? Corrente que vai circular aqui
se você imaginar uma corrente aqui, ela vai ser a mesma, certo? Você tem uma corrente circulando aqui, essa corrente vai ser a mesma em V1 e V2. Pois muito bem. Então, ou eu posso utilizar a lei de Ohm, ou eu já posso fazer direto, já de maneira simplificada aqui, a lei das malhas. Bem simples, tá? Professor, aí no caso pode fazer REC R1 mais R2 mais R3. Aqui que você fala? Só que aqui você tem que tomar cuidado que aqui é tensão, não é resistência, certo? É. Então aqui você tem que usar aqui a lei das malhas. Das malhas. Lei das malhas. E ela diz o quê? Que a tensão que entra vai ter que ser igual à tensão que sai, certo? Eu vou fazer assim, que a tensão que entra vai ter que ser igual à tensão que sai. Onde eu sei que tensão é igual a resistência vezes a corrente. Beleza? Então, o que eu faço? Eu começo sempre pelo resistor, que aí eu não erro. Tá ok? Então, como que eu vou fazer? Eu vou fingir que tem uma corrente circulando por aqui. Certo? E aí, eu vou fazer dessa seguinte forma. O que acontece? Eu vou pegar aqui e vou fazer dessa forma aqui, ó. Vou pegar a corrente. A tensão aqui, que vai ser o quê? V1 mais V2. Começar aqui, ó. Começa aqui, mais V1. Então, vai ser o quê? V1 vai ser o quê? A resistência 2 vezes a corrente. A corrente aqui, ela toca primeiro em qual polaridade? Negativa. Preserva o sinal, que é o quê? 3I, porque V2 é igual a 3 vezes I. E a corrente vem e toca primeiro na polaridade menos 20. E isso tudo igual a zero. Ou seja, o somatório das tensões que entra tem que ser igual ao somatório das tensões que sai. Então, eu vou calcular a corrente. Então, fica 2 menos 3, fica menos 1, ou menos I. O menos 20 que está negativo, ele passa para o outro lado o quê? Positivo. 20 amperes. Então, eu posso fazer o quê? Que meu I vai ser igual a menos 20 amperes. Aí vem a pergunta, sempre vem. Professor, a corrente deu negativa, está errado? Não, não está errado. O que de fato aconteceu e acontece quando a corrente é negativa e você vai registrar isso no multímetro, que é o aparelho que vocês estão tendo contato, é o seguinte: se a corrente der negativa, significa que ao invés de você ter adotado aqui como sentido horário, o sentido da corrente vai ser o quê? O sentido anti-horário. Ele vai ter esse sentido real, que é essa setinha que eu estou desenhando aqui de azul, ok? Então, ao invés de ser roxo, o fluxo de corrente, o caminho da corrente, ele vai ser o caso quê? Contrário. Beleza? Então, nesse caso aqui, você pode considerar o 20 como o valor quê? Correto. Então, como que eu faço? Se eu quero achar a minha tensão no meu resistor, eu venho aqui em V1 e pego o quê? Pela primeira lei de Ohm, 2, que é a minha resistência, pela corrente que, o quê? Eu achei. Pessoal, desliga o microfone, por favor. E aí, o que acontece? Eu venho, 2, e multiplico pela corrente, menos 20. E aqui fica menos 40.
volts. Beleza? Beleza. Agora, em V2, eu quero achar a minha tensão em V2. Minha tensão aqui vai ser o quê? 3. E como aqui a polaridade é invertida, que tocou primeiro no negativo, fica menos 20. Por quê? Sempre preservando o valor da corrente. Quando eu multiplico dois sinais negativos, ele fica o quê? Positivo. Menos com menos dá mais. Então, fica 30 vezes o quê? Vezes 20. 30 vezes 20 dá 60. Certo? E aí, o que acontece? Para me saber se a minha tensão está correta, é só eu fazer o quê? O valor de quê? O somatório das duas. V2 mais V1. Como que fica? O meu V2 é 60. O meu V1 dá menos 40. E quando eu faço isso, dá o quê? 20 volts. E pergunto, tá certo? Sim. Por quê? A tensão de entrada é 20. Se o meu somatório deu o mesmo valor da tensão de entrada, como nesse caso, significa que as minhas duas tensões aqui estão certas. Então, isso aqui é como se fosse uma prova real. Certo, pessoal? Todo mundo entendeu aqui? Beleza? Prova real. Todo mundo entendeu, pessoal? Sim ou não? Eu não entendi não, professor. Pode começar do começo de novo. Onde você não entendeu? Nessa 2i, na tensão. 2i menos 3i menos 20 igual a 0. Aqui, ó. Quanto que deu o valor da corrente aqui? Isso aqui você entendeu? 20 amperes. Isso eu entendi. Agora... Menos 20, ó. Menos 20. O que acontece? Você vai utilizar a lei de Ohm para saber o valor da tensão em cada resistor. Então, você vai pegar V1, que é esse V1 aqui. Quanto que é a resistência aqui? 2 ohms. Então, 2. E o valor da corrente? 20. Menos 20. Não esquece do sinal. 2 vezes menos 20 dá menos 40 volts. Agora, o V2 aqui. Quando você fez a corrente circular por aqui, ela toca primeiro, quando ela vem com a ponta, ela toca primeiro no negativo. Então fica V2, esse valor, que é igual ao quê? A resistência 3, vezes menos esse aqui, que é o valor da polarização, menos o valor de 20, que é o quê? Que você achou da corrente. Então fica 3 menos com menos dá mais. Multiplicação entre sinais iguais dá positivo. 3 vezes 20 dá 60. Para mim saber se a minha resposta está certa, eu tenho que pegar o quê? A tensão que entra com a tensão que sai. Então fica o quê? É o somar as duas. Então o meu V vai ser o quê? V2 mais V1. O meu V2 é 60. O meu V1 menos 40. Então, 60 menos 40 dá 20, que é o valor da tensão de entrada aqui. Beleza? Ok. Entendeu agora ou não? Ainda está nebuloso ainda, professor. Mas o que você não entendeu? É justamente essa questão dos 20 amperes aqui. Ó. É porque é o seguinte, eu tenho que fingir, quando eu uso a lei das malhas, você adota uma corrente interna no circuito. Você adota uma corrente aqui. Eu vou adotar no sentido que? Horário. Então, começa por onde? Eu começo sempre pelo resistor. Ela sai primeiro do polo positivo, então fica mais 2i, por quê? É o somatório das tensões, é o somatório dessa tensão, mais essa tensão, mais essa tensão, que tem que dar tudo igual a zero, certo? Então, o que acontece? No Eu caso, venho... pode eu falar. estou considerando esses 2 ohms e esses 3 ohms aqui como corrente.
Você vai multiplicar pela corrente. Lembre-se da lei de Ohm. A tensão aqui é o quê? É V vezes RI. Então, qual que é a tensão aqui primeiro? A tensão aqui é o quê? É a resistência de 2 pela corrente que está circulando aqui, 2I. Ela vem e passa e toca primeiro o quê? No positivo ou no negativo aqui? Negativo. Na questão dos sinais aí, não é meu problema, não. A questão era só saber isso mesmo. No caso, já entendi, já. Entendeu? Entendi. E aí só você fazer a álgebra aqui, igual com igual. 2 menos 3, menos 1. O 20 que está aqui negativo, passa para o outro lado o quê? Positivo. Aí fica o menos aqui. Então, é só passar o menos para o outro lado. Então, o menos fica aqui, menos 20 amperes, tá ok? Ok, entendi já. Entendeu? Então, beleza. Entendi. Mais alguém não entendeu, pessoal? Temos que matar essas dúvidas aqui hoje. Tá bom? Beleza? Pode continuar, então? Tô com dificuldade mais pela questão dos símbolos. Ainda tô dando uma lida lá para ver se grava na cabeça, sabe? Sim, mas aí no caso, isso aqui você só faz com exercício, tá? A gente vai fazendo esses exercícios aqui, você depois pode parar o vídeo onde estiver apontando e não sei o quê, e aí você vai e tenta fazer sozinho em casa. O negócio é fazer exercício. Quando você tem a teoria e junta com o exercício, você tem uma maior assimilação, beleza? Isso é com o tempo, ok? Eu tô também, eu sei que é errado, mas eu já falando para você que eu tô tentando usar uns aplicativos também para fazer essas contas, sabe? Não, não é errado, não. Você pode utilizar, viu? Você pode utilizar os aplicativos, mas aí eu faço aqui no braço para você ver o que que acontece, né? O que que o aplicativo ele dá para você, tá ok? Entendi. Beleza? Certo. Beleza, pessoal. Vamos para esse segundo aqui, tá ok? Eu vou fazer uma modificação aqui nesse circuito. Eu vou achar, primeiramente, aqui nesse caso aqui, primeiramente, a corrente total. Quem quiser copiar ou tirar uma foto aqui, pode tirar. Que eu vou fazer uma modificação nele aqui. Quero trabalhar bem nesse exercício. Professor, Pois não. deixa eu atrapalhar o senhor um pouquinho. Tem como o senhor voltar lá naquelas atividades? Só me te fazer uma pergunta? Qual a primeira que você fala? As outras atividades, lá na onde que, na situação de aprendizagem, as atividades. Todo mundo já copiou aqui então? Circuito? Já copiei. Então só um instantinho. Oh. Professor, qual aplicativo que usa aí que o rapaz falou aí para fazer as contas? Tem o Multisim. Multisim? Isso. Aqui, ó, situação de aprendizagem. Aonde você quer? Nos exercícios, professor. Aonde aqui? Segundo? Isso, beleza. Então quer dizer que essa aqui, ó, folha-resposta da atividade 5 do SAEP, o senhor cancelou, não é para fazer ela não. Essas aqui não. Essa aqui 2, nem essa 1 aqui não. E essa aqui, ó, do lado de cima aqui, ó, folha de resposta, essa aí. Essas que tiverem mais evidentes aqui para vocês, todas é para me fazer. Essas 3 aqui, tá? Então vai fazer essa aqui, ó, folha-resposta da atividade 2, Sim. A4. folha-resposta da 4, folha-resposta da 5. São essas. Isso, são só essas, tá? O que não tiver aqui não é para fazer, um exemplo. Isso, porque aí para vocês aí vai aparecer só essas 3 aí, tá? Então tá ok, só para confirmar mesmo, para ficar certinho. Beleza. Deixa eu voltar lá. Beleza, pessoal, estão vendo aqui? Então, só falando, essa que nós está fazendo agora é uma daquelas lá, né? Essas aqui? É. Não, isso aqui é só um exemplo para vocês assimilarem, tá? Ah, tá. Beleza. Beleza? Beleza.
Então é o seguinte, pessoal. Eu tenho esse outro circuito aqui. Eu vou fazer ele diferente. Eu não vou querer saber por agora a corrente 1 e 2 e 3, não. Eu vou achar a corrente total do circuito. Se você tem um circuito dessa magnitude, dessa formatação, e pedir a corrente total, você vai ter que fazer o quê? A associação de resistores. Então, como que você começa? Faz a associação de resistores que aparecerem, evidentemente, primeiro. Nesse caso aqui, está aparecendo o 3 e o 6 para mim, certo? Então, como que a gente vai fazer? Resistência equivalente. E o que é uma resistência equivalente? É você pegar o valor de dois circuitos, de dois resistores, e substituir por um valor, certo? Que você vai utilizar no circuito que eles vão fazer o quê? O mesmo trabalho. Então, é o seguinte, esses dois aqui estão em paralelo. Então, como que eu faço? Eu pego 6, é o produto, né? Ou seja, a multiplicação entre os dois, 6 vezes 3, dividido por 6 mais 3. Beleza. Então, como que eu faço? 6 vezes 3, 18. Dividido por 9. 18 dividido por 9 dá 2. Certo? Então, quando eu faço isso, eu redesenho o meu circuito, porque eu tenho que fazer a maior simplificação dele possível. Então, eu estou desenhando meu circuito. Aqui eu tenho um 8. Aqui eu tenho 2, que eu achei. E desenhei aqui. Então, aqui eu tenho 30. Aqui eu tenho 8. E só relembrando, pessoal, só relembrando. As nossas aulas, hoje que está sendo aula de reposição, mas as nossas aulas vão acontecer às quartas-feiras, a partir das 19 horas, tá? E aqui, meu 2. Às quartas-feiras, né? Que antes Isso, era... isso, porque eu separei vocês das turmas de catalão. Agora vocês vão estar comigo às quartas-feiras. Ok. Então é o seguinte, eu tenho aqui esses dois resistores. Pergunto a vocês, estão em série ou paralelo? Mas, sério. Série, muito bem. Então, o que eu Certo. faço? A minha resistência equivalente vai ser o somatório deles, porque eles estão compartilhando a mesma corrente. Resistência equivalente vai ser igual ao quê? 8 8 vezes 2 mais dividido 2. por 8 mais 2. Não, só 8 mais 2. Quando eles estão em série, é só somatório. Ah, sim. Quando eles estão em paralelo, é o produto, a multiplicação entre eles pela soma. Então, vai ser 8 mais 2, 10. Beleza? Então, eu tenho 10. Então, é só utilizar a lei de Ohm. V é igual a RI. Então, a minha tensão aqui é 30, que eu sei. E aqui eu tenho o quê? A minha resistência equivalente, que é 10. E vou calcular a minha corrente. Então, a minha corrente vai ser o quê? 30 dividido por 10. E isso aqui vai me dar um 3. Vai me dar 3 amperes. Certo, gente? Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? Certo. Agora, se porventura o exercício falar assim, ah, professor, o exercício pediu para a gente calcular a tensão em cada ponto aqui. É muito simples. É só você pegar e fazer como eu ensinei. Você vem, chama V1 a tensão que vai estar no resistor de 8, com a corrente que você achou. 8 vezes 3. Nesse ponto, a tensão aqui vai ser de 24 volts. Ah, eu quero agora achar a minha tensão em 2.
Então, vai ser aqui minha resistência em 2 vezes a minha corrente, que é 3. 2 vezes 3, 6 volts. Para me achar minha tensão total, que é essa aqui que eu estou fornecendo no circuito, é só eu somar V1 mais V2, para mim ter a prova. Então, vai ser V1 mais V2. Então, vai ser o quê? 24 mais 6. Isso é igual a 30 volts, beleza? Bateu com o gabarito aqui, 30 com 30? Bateu. Então, significa que a minha corrente está certa e que as minhas tensões aqui estão certas, tá ok? Que vai dar 30 volts. Beleza, pessoal? Quem estiver Professor, copiando, pode copiar que eu dou um tempinho. pode repetir só para achar essas tensões aí. É simples, é só você pegar cada resistor e jogar aqui, pela lei de Ohm, V igual a RI. Eu chamei isso aqui de V1, a tensão em 1 que está aqui no resistor de 8. Então fica o quê? Resistência 8 pela corrente total que eu achei, que é 3. 8 vezes 3, 24. Esse V2 aqui é a tensão nesse resistor de 2. Então fica o quê? V2 é igual ao quê? 2 vezes a corrente total que eu achei, que é 3. Então 2 vezes 3, 6 volts. Para me saber se está certo, o que eu faço? Eu tiro a prova real. Eu sei que a minha tensão total no circuito, como você viu aqui, é 30 volts. Então, como que eu faço? Pego V1 mais V2. Então, fica V1 mais V2 é 24 mais 6, que dá 30, que é a tensão total aqui do circuito, que corresponde o quê? Que a minha corrente aqui está correta e que as minhas tensões aqui estão corretas. Beleza? Tranquilo? Beleza. 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 Podem copiar aí, que eu vou tomar uma água aqui. E aí a gente vai fazer mais uns exercícios aí também.
estiverem prontos, vocês podem me falar, viu? Por mim tá pronto. Estamos prontos. Beleza. Seguinte, pessoal. Isso aqui que vocês viram é só uma amostra, né, do que a gente vai utilizar daqui por diante. Agora, eu vou fazer isso aqui, a mesma coisa. Quem quiser copiar, copie esse circuito aqui para mim. Para a gente resolver ele. Professor, eu tenho dificuldade de entender o que a imagem está pedindo aí no caso. O que Nesse caso aqui, ele vai pedir o valor de 0. A corrente, tá? Valor de 0. Então, como que eu vejo? Não, é porque eu tirei o enunciado, mas aqui ele vai pedir para você calcular o I0. Quando tiver uma variável assim, é porque ele quer que você calcule o valor de I0. Nesse caso aqui, tá ok? Mas isso aí eu vou dando os passos para vocês, aí com o tempo vocês vão assimilando também, beleza? Beleza. A hora que vocês estiverem prontos, vocês podem me falar. Fala. Ô, Sora. Tá pronto, professor. Beleza. Seguinte, aqui ele vai pedir para mim calcular I0. Então, é a corrente total. Como que eu faço? Eu sei que aqui eu tenho uma malha e aqui eu tenho outra malha. Mas eu posso fazer o quê? A associação de resistores. Então, eu vou fazer a minha resistência equivalente aqui. Resistência equivalente. Neste caso, como está em quê? Em paralelo, minha tensão vai ser o quê? Dividida. Então, vai ser o produto 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. Todas as vezes que estiverem em paralelo, produto, né, multiplicação pela soma. Aqui vai dar 18. E aqui vai dar 9. Tá? Então, tudo isso aqui vai me dar o quê? 2 ohm. Beleza. Então, o que que acontece? Eu vou redesenhar meu circuito. Então, aqui vai ficar 8. E aqui o meu 2. Então, fica 8 aqui. E 2 aqui. E aqui fica o meu 10. Pergunta a vocês. Aqui tem série ou paralelo? Tá em série. Isso. Então, a resistência equivalente Vai ficar 8 mais 2. é só você somar. 8 mais 2. No caso aí, o senhor repetiu 2 porque é o resultado do primeiro lá de cima, né? Isso. Isso Aí, mesmo. como o senhor já resolveu ele, deu 2, agora vai resolver o outro resistor que é 8 mais 2. Isso. Aí dá 10.
Beleza? Beleza? Todo mundo entendendo aqui? Gente, vocês estão entendendo? Entendeu? Beleza. Então agora eu vou usar a lei de Ohm. V é igual a RI. Então, a minha tensão que eu tenho aqui, 10. A minha resistência, 10. E vou achar minha corrente. Então, minha corrente vai ser o quê? 10 dividido por 10. Isso aqui dá 1. 1 ampere. Professor, na fórmula aí vai ficar I sobre V sobre R? Aonde? Aí, nesse 10 dividido por 10 embaixo, e só na fórmula, só Não, só você pegar o 10 aqui, que é a tensão, e pega o R e divide. Então, Passa não, isso dividindo eu aqui. entendi. É que eu falo assim, só para me montar a fórmula. E isso eu colocou I igual a 10 dividido por 10 embaixo, isso. Isso. Aí na fórmula de Ohm lá, como que fica? É I igual a R sobre Não, V? V é igual a RI. Aí, no caso, se você quer achar uma variável multiplicando, como aqui no caso V é igual a RI, como o R está multiplicando o I, você quer achar o I, então você pega aqui o I, conserva o V, e o V que está aqui, e o R que estava aqui multiplicando, ele passa o quê? Dividindo aqui, ó. Isso que eu queria. Entendeu? Aham, entendi. Só para me anotar aqui. Beleza. Por mim, tá de boa. Então, beleza. Se pedir, por favor, porventura, no circuito a tensão de cada um, eu vou chamar V1 aqui, é o que tem 8 ohms, pela corrente total, que é 1. Então, aqui vai ser o quê? 8 volts. Então, aqui nesse resistor aqui, eu tenho o quê? 8 volts. E o meu V2 é o quê? É 2, esse valor, vezes a corrente total que está circulando por aqui. Que vai dar o quê? 2 volts. Somando tudo, é 8 mais 2. Isso dá 10 volts. Beleza? E dá os 10 volts que nós temos aqui. Comprovando. Beleza? Beleza. Beleza, eu vou deixar vocês anotando aí. Você vai fazer esse de cima aí também? Vou. Qual pode desenhar primeiro? Quando vocês terminarem aqui, podem vir para cá e desenhar isso aqui.
Mas vamos tratar, pessoal, desses circuitos mais básicos, porque eu vou fazer, né, uma coisa bem básica de início para que vocês tenham a maior assimilação possível, para que depois, tá, a gente passa para uma coisa mais hard, viu? Eu vou fazer bem isso, fazer uma coisa bem mais básica primeiro, para até vocês estiverem assimilando bem, para depois a gente pegar uma coisa mais básica, mais melhor. Para mim tá de boa, professor. Beleza, ó, todo mundo tá de boa aí, pessoal? Ok. Ok. Beleza. Seguinte. Aqui ele vai pedir o quê? Uma resistência equivalente para esse circuito. Como eu disse aqui para vocês, pessoal, resistência equivalente é unicamente você pegar todos esses valores que estão aqui e substituir por quê? Por um valor só. Eu, neste caso aqui, eu vou começar fazendo dessa forma. Eu estou vendo que 6 e 3 estão em quê? Paralelo. Então, venho e pego a resistência equivalente entre eles. Multiplicação pela soma. Professor, e aí tanto faz colocar 6 vezes 3 com 3 vezes 3? 6. Sim, não importa, porque a ordem dos fatores não altera o produto, tá bom? Então, fica aqui 18 dividido por 9. E isso aqui vai me dar um 2 ohm. Muito bem, consegui ver isso. Mas eu também estou vendo que o meu 1 aqui, com o meu 5, eles estão em quê? Em série, certo? Então, vou fazer aqui, ó, resistência equivalente é igual a quê? 5 mais 1. 6 ohm, beleza? Então, o meu circuito ele vai ser redefinido desta forma. Aqui eu tenho 4. Aqui eu vou pegar esse 2 que está aqui. Como eu achei entre 6 e 3 o 2, que é a minha resistência equivalente, substituo aqui também. E eu vou fazer dessa forma. E aqui no lugar do 5 e do 1, que eu achei 6, eu vou fazer dessa forma. Muito bem, então meu circuito vai ficar dessa forma. 4. Aqui o meu 2. Aqui o 2 que eu achei. Aqui o 8 que eu já tinha. E aqui eu tenho o quê? O meu 2. Não, meu 1. Não, meu 6, perdão. Tinha achado que é 5 mais 1. Então, muito bem. Eu tenho que ser o quê? Coerente com aquilo que eu estou pensando. Eu tenho que facilitar a minha vida. Neste caso, o meu 2 com esse 2 aqui, eles estão em série ou paralelo, pessoal? Certo. Tá em série. Muito bem. Então, vai ficar, o meu circuito ele vai ficar dessa forma aqui, ó. 4.
Aqui eu vou substituir por 2 mais 2, que eles estão em série. Então aqui fica o quê? 4. Pessoal, desabilita o microfone, por favor. Obrigado. É porque fica dando eco para mim. Aqui. Então aqui é 8. Aqui 4. Aqui 6. Beleza? Então, muito bem. Então, vamos mais uma vez. Agora, eu vou fazer o quê? Esses dois aqui que estão em paralelo. Como que eu faço? Eu venho aqui. Produto pela soma. Então, vai ser, eu sei, 4 vezes 6. Dividido por 4 mais 6. Aqui dá 24. Dividido por 10. E isso vai me dar 2,4 ohms. Beleza. Então, o meu circuito vai ficar substituído dessa forma também. Tem gente que fala assim, mas professor, por que é necessário desenhar circuito, não sei o que, é muito chato, não sei o que. Uai, meu filho, se você conseguir resolver direto, parabéns. Mas eu aconselho que você desenhe. Eu acho mais fácil desenhar. Isso, por quê? Porque você vai estar sabendo o que você está fazendo. Tem muita gente que é muito esperta, que acha que é muito sabido, e já me enviou atividade dessa forma aí sem desenhar, e quando eu fui ver, a resistência do cara estava toda errada, ele me xingou até. Mas eu também não tô nem aí pra isso, porque acho que é o espertalhão, porque tem que desenhar porque é bom, porque você sabe o que você está fazendo. Muito bem. Então, eu cheguei nessa estrutura. Eu sei que vai ter uma corrente circulando por aqui. Então, todos eles aqui estão em quê? Sério paralelo, pessoal? Certo. Muito bem. Então, resistência equivalente aqui. Como? Alguém falou alguma coisa, o microfone falhou. Todos os 3 em série. Isso mesmo. Beleza. Então, fica aqui 4 mais 2,4 mais 8. 4 mais 8 dá 12. 12 mais 2,4. Isso aqui tudo é 14,4 ohms. Resumo da obra. Em vez de eu ter um circuito com esse tanto de resistores, eu posso simplesmente o quê? Resolver um que tenha a capacidade, né, de resistência de 14,4, que ele vai fazer o mesmo trabalho que todos esses aqui. Ok? Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu? Sim ou sim? Beleza. 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 Ah, beleza. Seguinte, pessoal. É, E a tensão, professor? Se quiser achar a tensão de cada ponto aí. mas aqui não tem corrente, entendeu? Tem que ter uma fonte de aqui para mandar corrente, tipo essa daqui, entendeu? Aham. Beleza? Mas Vai fazer solto aí? eu acho que esse aqui eu vou deixar para a próxima aula. Esses aqui eu acho que eu vou deixar para a próxima aula também, certo? Passamos 1 Pode hora e ser. 15, beleza? Foi. Porque sextou, viu? Isso aí vale para todos, né? Tá certo. A gente tem que ter descanso também.